Amados irmãos, com a graça de Deus nos guiando, guardando, protegendo, vamos dar início ao nosso culto dessa quarta-feira, dia 20 de outubro, dia que o Senhor nos deu para viver na sua presença e louvar sempre o seu santo nome. Duas coisas breves antes de pedir o PIB Informa. Ontem o Conselho Administrativo reunido via Zoom, refletindo sobre as coisas da Assembleia no dia 31, também refletiu sobre o retorno do nosso culto das quartas-feiras de forma presencial. O parecer do Conselho é favorável e encaminha para a igreja decidir. Então, no domingo 31, em nossa Assembleia, nós vamos fechar essa questão. E o irmão vai orando sobre isso para que Deus o oriente na sua posição. Então, dia 31, decidiremos sobre o retorno ou não, de acordo com a igreja, do culto das quartas-feiras também presencial. A outra coisa foi que, dado o decreto que está já em vigor na nossa cidade, abrindo totalmente os espaços e eliminando alguns cuidados que a gente tem, então permitindo inclusive o uso da capacidade total dos plenários, tivemos que decidir sobre a nossa Assembleia Carioca, que será aqui. Nosso ambiente permite possivelmente uma presença de 400 pessoas, mas nós decidimos ofertar 250 lugares aqui no salão, na plataforma, e também vamos colocar um telão lá no salão Pastor Benjamin Monteiro para também transmitir, de modo que esperamos estar ofertando à Assembleia da Convenção, que já será na próxima semana, já de terça-feira à noite, com um culto oficial de abertura, onde a nossa igreja vai ser homenageada, e até sexta-feira, quando no culto da noite, daquela sexta-feira, semana que vem, nós teremos um culto cantando algumas músicas de Salomão Luiz Ginsburg, o primeiro pastor da nossa igreja. Essas duas coisas ficaram decididas e, como falei em assembleia, já digo que no domingo próximo agora, dia 24, às 5h30, eu quero receber aqueles irmãos que poderão nos ajudar nos trabalhos a decorrer da semana. Pessoal que pode ajudar na recepção, no estacionamento, no som, na informática, na transmissão. Nós vamos formar nossas equipes domingo na reunião da tarde. Deus nos dê uma noite abençoada, sigamos com o nosso culto, vamos ao PIB Informar. Este é o PIB Informa. Congresso Infantil. No próximo fim de semana estaremos realizando mais um congresso infantil. Pedimos aos pais e responsáveis que colaborem apoiando seus filhos. Pedido de cartas. Constatamos com alegria a visita contínua de alguns irmãos de outras igrejas. Informamos que, para qualquer procedimento de filiação, devem procurar o diácono de plantão, que dará as orientações devidas. Informamos que nossas assembleias são bimensais. Encontro da Terceira Idade. No dia 21 de outubro, às 8h30, presencial. Lembre de fazer a sua inscrição junto à Secretaria da Igreja. Outubro Rosa. Agenda de outubro. Reservem as datas. Dia 24, dia do Plano Cooperativo. Dia 26 a 29, 117ª Assembleia da Convenção Batista Carioca. 26, 19 horas. 27 a 29, 14 horas e 19 horas. Dia 30, Espaço Mulher, 16 horas. Dia 31, Assembleia Administrativa. E domingo musical. Pessoal para a Assembleia da Convenção Batista Carioca. Veja nossa lista de vagas. Estamos contratando os seguintes profissionais:
agentes de estacionamento, recepcionistas, apoiadores para o som, multimídia e transmissão, trabalhadores para a cantina, cozinheiros. Detalhe: aceitamos voluntários com ou sem experiência. Atenção! Faremos um treinamento geral dia 24/10 às 17h30. Kit Centenário. Já reservou o seu? Pensou em ofertar um kit a algum amigo? Dentro de uma linda ecobag você terá uma camiseta, um manancial com parte da nossa história e fotos da igreja e uma Bíblia personalizada com data, história e fotos. Batismos. Com alegria, informamos que nossa classe de preparação para batismo já está funcionando. Nosso calendário prevê batismos no primeiro domingo de dezembro. Este foi o PIB Informa. Depois de estarmos assim informados, meus amados, vamos orar. E aí nós vamos orar agora acompanhando a irmã Márcia Fernandes Cupanichim, nossa ministra de Educação. Vamos orar com a irmã Márcia, dando abertura ao nosso culto. Oremos então, amados. Deus bondoso, rendemos-te graças, te louvamos por mais um dia na tua presença. Obrigado a Deus pela alegria que temos de podermos nos reunir para adorar e bendizer o teu nome. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão e que o Senhor seja sempre louvado a cada instante do nosso viver. Rendemos-te graças, ó Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, depois de termos assim orado, vamos abrir a Bíblia. Tomamos a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versos 8 e 9. Os irmãos poderão acompanhar aí no slide que vai ser colocado nessa hora, ou pegar a sua Bíblia, acho mais interessante, mas fique à vontade. 2 Coríntios 4, 8 e 9, texto diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Com essa palavra em mente, vamos cantar um hino muito animado que tem por título Firme na Fé. Campeões da peleja sagrada, o clarim chama à luta os fiéis. Em face dessas coisas que nos cercam, algumas no presente, outras que podem vir no futuro, enfim, em face de todo o nosso embate, nossa luta, vamos cantar com ousadia. Vamos já com Jesus arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, junto com Deus, sempre juntos do bom capitão que é o Senhor nosso Deus. Cantemos.
Chegamos agora ao nosso momento de dedicação de vidas e bens, e é o nosso momento também de lembrar das dificuldades financeiras pelas quais passa todo o ajuntamento, né? Toda a sociedade, a igreja também. Eu tenho dito que há uma boa parcela de irmãos que vem sustentando a obra do Senhor aqui e outros que ainda não estão despertados, né? Quero só lembrar a todos que, com o retorno das atividades cada vez mais intensas, presenciais, aumenta sempre um pouco mais a nossa despesa, de modo que eu lembro aos crentes que devemos contribuir, sustentar, seja de maneira designada, seja de maneira regular, de toda ordem, estejamos diante de Deus ofertando. E agradecemos aos que já estão fazendo, inclusive alguns amigos. Então, vamos dedicar nossas vidas e ofertar nossos bens. Para agradecer a Deus por esse momento, eu chamo o irmão Daniel Rodrigo Silva para nos conduzir nessa oração de gratidão. Oremos? Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa quarta-feira. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, na Tua igreja. Continue, Senhor, abençoando a Tua igreja, dando sabedoria para a liderança, Pai. Continue, Senhor, guardando, Senhor, todos nós e nos dê uma ótima semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chega o nosso momento de estudo da Palavra de Deus e nós trazemos para essa hora o irmão Donato Farinelli, que tem trabalhado a carta aos Gálatas. Vamos mais um trecho dessa carta que sempre nos ensina muito a respeito da nossa caminhada. Então, com a palavra, irmão Donato Farinelli está conosco, vai ser levado ao exame do Ministério Pastoral no sábado 6 de novembro e, havendo toda a concordância do grupo de pastores, será o culto de ordenação ou de consagração, será no sábado 20 de novembro. Sábado 20 será às 19 horas e o exame será às 16 horas do sábado 6. Então, vamos acompanhar o irmão Donato nessa hora, que está inclusive lutando para a primeira etapa do seu mestrado em teologia. Vamos ouvi-lo em oração. Olá, meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês a palavra do nosso Senhor e que ela possa transformar as nossas vidas e nos mostrar o caminho que devemos seguir. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, seu aplicativo no seu smartphone, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. É um versículo bem curtinho, mas que tem uma grande importância na nossa vida como cristão, no nosso caminhar, a nossa forma de viver. A versão que eu vou estar utilizando é a nova versão da tradução da linguagem de hoje, que ela traz o seguinte texto: que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Na versão Nova Almeida atualizada diz:
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O tema da nossa mensagem é o homem espiritual. Vivemos uma sociedade, irmãos, que tenta a todo momento nos impor a individualidade. Em primeiro lugar é o eu, em segundo lugar sou eu, em terceiro lugar sou eu, enfim. É algo que a sociedade tenta nos amoldar, de sempre estarmos olhando para a nossa vontade, o nosso desejo como um ser humano. E sempre está nos dizendo que a vontade do homem, eles tentam impor de todas as formas que a vontade do homem está acima da vontade de Deus. A prioridade do ser passou a ser o que eu quero, o que eu sou e o que eu desejo fazer. E não o que nós cristãos enxergamos é o que Deus quer para nossas vidas. E a sociedade, ela imputa como um homem autônomo, livre. E Descartes, que foi um filósofo do passado, diz que penso logo existo, ou seja, eu sou o que eu penso que eu sou. Algumas teologias que surgiram ao longo aí da pós-modernidade, tais como a teologia do coaching, que é a mais recente, a teologia da prosperidade, segue a mesma linha, dizendo que você vai conseguir, sempre focado no eu. Você vai conseguir, você é ótimo, você é maravilhoso, você pode tudo. Tudo depende de você. Existe um super-homem dentro de você. Existe uma mulher maravilha dentro de você. Ou seja, o foco é sempre no eu. Relativizam o evangelho para poder usar conteúdos motivacionais, para fortalecer cada vez mais o desejo do eu. E esse sentido que a sociedade tenta imputar na vida do homem, da mulher, o homem de forma geral, né, tanto o homem quanto a mulher, isso acaba levando pessoas ao desânimo, ao desgaste, a frustrações. E tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que no seu livro, que ele trata da a sociedade do cansaço. E justamente ele aponta para esses problemas que afloram com essa estigma da sociedade, das vãs doutrinas de enfatizar o eu. E ele traz alguns pontos bem interessantes que ele faz assim: a humanidade no passado, isso na fala dele, enfrentou doenças, pandemias, como nós estamos enfrentando agora, algo que veio e estamos vivendo hoje. E saímos desse cenário, dessa luta que nós tínhamos, que a sociedade teve no passado, de problemas bacteriológicos, virais. E ele aponta no seu livro, na sua fala, que essas doenças passaram a ter seu lugar na história e vivemos uma outra doença, que é a doença neural. E isso é provocado pelaquela busca constante do eu. Eu vou conseguir, eu vou chegar, metas, um trabalho que muitas vezes a pessoa vive mergulhada nesse trabalho e abre mão e abdica a mão de outras coisas, da própria família. E ele aponta alguns problemas com relação a isso, que é a síndrome da hiperatividade, transtorno da personalidade limítrofe e a síndrome de burnout. Ou seja, doenças que são correlatas à competitividade, a impulsos, impulsividade. Eu quero mais, eu posso mais, eu vou mais além. Então, as falas que são construídas para poder estimular cada vez mais a egocentricidade da carne, vai contaminando o homem de uma tal forma que ele vai viver sozinho nele mesmo. E o homem é senhor de si mesmo, é o que dizem. Não está submisso a ninguém, possui uma falsa liberdade. E essa falsa liberdade, essa falsa sensação de liberdade, gera uma coação, proporcionando uma liberdade coercitiva. E essa liberdade coercitiva, a pessoa tem liberdade para fazer o que ela quiser. Só que ela acaba sendo escravizada por aquele desejo. Ela é coagida, ela é conduzida a fazer aquilo ali. Se ela não fizer, ela está fora do contexto social. E aí fica aquela pergunta, mas onde se encaixa o cristão dentro dessa história? Desse cenário que a sociedade hoje nos oferece? E qual o seu propósito de vida? Qual o propósito de vida do cristão?
como ele consegue se adequar a esse momento. E algo interessante que quando serve-se ao egocentrismo da carne, fica aquela situação de servir o egocentrismo da carne ou se submeter-se ao senhorio de Cristo. E o cristão também passa por esse problema. Muitas vezes ele tem a vida no espírito, mas ele acaba cedendo ao egocentrismo da carne e fica nessa balança. Porque quando o homem idolatra a condição do eu, ou seja, da carne, ele se afasta do caminho espiritual. E às vezes o cristão está se afastando desse caminho espiritual. Ele se envolve tanto com as coisas, os afazeres do mundo, que ele acaba saindo desse caminhar sustentado pelo Espírito. E a princípio, o que podemos compreender, né, com essa parte introdutória do que a sociedade conduz o homem e a mulher a seguirem uma vida autônoma, independente de Deus? Qual o posicionamento que o cristão precisa ter? Como deve ser o caminhar desse cristão dentro dessa sociedade? Quem deve dominar a vida do homem, da mulher e do cristão? E por isso que o apóstolo Paulo faz essa distinção nesse versículo entre o viver e o andar no Espírito. O segundo requer aplicação constante e perseverança diante de tantas adversidades. Ou seja, Paulo traz nesse versículo duas situações, é o viver e o andar no Espírito. E esses dois pontos que o apóstolo Paulo aborda nesse versículo, que eu quero compartilhar com vocês essa noite. E são o versículo dividido em duas partes. A primeira parte é o viver no Espírito, ou seja, o Espírito que dá vida. E o apóstolo Paulo diz que devemos viver pelo Espírito, pois ele é a fonte de nossas vidas. Ele faz parte do processo salvífico da vida de cada um de nós. Quando aceitamos a Jesus, a nossa fé participa do ser de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Dessa forma, passamos a viver pelo Espírito. Passamos pela morte e pela renúncia da carne. Começamos a caminhar no Espírito e com o Espírito. Quando vivemos pelo Espírito, salvos e vivificados e justificados, começamos a caminhar pelo Espírito, que é o processo de santificação, permitindo que o Espírito comande e controle as nossas vidas. Assim, quando nós nos entregamos a Ele, cessa o predomínio esmagador da carne e somos animados pelo Espírito e andamos com Ele. O poder do Espírito é sobrenatural. A carne é sucumbida por esse poder. Ela vai atormentar a todo momento? Sim. Mas o poder do Espírito nos fortalece a cada dia, a cada passo dado, a superarmos cada vez mais esse desejo da carne que ela tenta imputar em nossas vidas. Paulo é enfático em sua fala e apresenta entre o viver e o andar no Espírito, como condicional uma da outra. Se vive no Espírito, tem que andar no Espírito. Se a fonte da nossa vida é o Espírito, ao Espírito deve se permitir dirigir os nossos passos, de maneira que cresçamos avançando passo a passo, de uma plena consagração ao Senhor. É o processo de toda a caminhada cristã. Fomos salvos, justificados, passamos na nossa vida aqui na terra pelo processo de santificação, para depois sermos glorificados junto ao Pai. Esta é a única forma de lidarmos com a carne e suas paixões. Ou seja, a única forma de lutar contra o egocentrismo da carne é com auxílio, com ajuda, é com a orientação do Espírito Santo. A nossa força, a nossa capacidade não serve para nada. Então, aquilo que é fomentado pelas vãs doutrinas das atuais teologias, de nada serve, irmão. Eles podem falar diversas coisas, podem relativizar o Evangelho de Cristo, mas de nada serve, se não estiver sendo guiado e orientado pelo Espírito Santo. A antropologia paulina aponta para o homem dominado pela força egocêntrica da carne, o qual pode até desejar uma vida diferente, porém, seus desejos são inócuos mediante a força do Espírito.
sob a ótica do apóstolo Paulo, existe uma inconsistência grave no espírito, entre viver no espírito e ainda estar produzindo obras da carne. E esse ponto que Paulo faz essa consideração na sua fala, muitas das vezes tem o cristão que ele vive, vai para o seu culto, participa das orações, seus dízimos, suas ofertas, ele vive o Espírito. Mas como é o seu andar? O seu caminhar cristão, ele está ainda produzindo fruto proveniente da carne? Esse fruto proveniente da carne, ele está cada vez mais diminuindo? Ou ele está constante, ou ele está crescendo? Porque no nosso caminhar cristão, pela força do Espírito, automaticamente, o fruto produzido pela carne, ele tende a cada vez mais diminuir. E é isso que Paulo fala, é o viver e o andar no Espírito sob a submissão dele. Assim, toda a nossa conduta precisa estar em harmonia com o caráter e fundamento deste santo doador de vida. Ou seja, a vida exterior precisa estar em uníssono com a vida interior. Não tem como uma vida estar de um jeito e uma outra de outro jeito. A exterior precisa estar em uníssono com a interior. Elas precisam convergir. Elas precisam seguir sob toda a orientação do Espírito. Viver no Espírito é o fundamento da vida cristã. Assim, o nosso agir deve coincidir com o Espírito, que se torna para nós um critério. Em Gálatas 16, a palavra de Deus diz: e a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre Israel. Qual é a regra? Viver e andar no Espírito. Essa é a regra. O viver no Espírito é viver sob a sua dependência, pois ele habita em nós. O agir do Espírito precisa permear todas as áreas da vida do cristão. E esse estilo de vida é a razão pela qual não devemos realizar os desejos da carne. E quando fala todas as áreas, são todas as áreas, irmãos. Nessa área aqui, eu aceito o conselho do Espírito Santo e a sua orientação e sou submisso. Não, mas nessa aqui não. Essa aqui é do meu jeito, sou eu que faço, tenho meu caráter, minha personalidade, vou fazer do meu jeito, que eu acho que é o jeito que está certo. E aí? Aonde fica a submissão? Aquele que nos deu vida. Como podemos caminhar se limitamos o agir do Espírito na própria vida? Separando áreas onde ele pode agir e onde ele não pode agir. Esse caminhar no Espírito é um caminhar falho, que tem a tendência ao fracasso. O Espírito precisa ter a liberdade para governar as nossas vidas, a minha e a sua, e de todo aquele que crer nele. Ele precisa ocupar o espaço em todas as áreas das nossas vidas, na família, no trabalho, no círculo de amigos, na nossa vida congregacional, no ministério que Deus nos coloca para trabalharmos, todas as áreas, não tem exceção. Não existe não tem como fazer essa seletividade diária. É infrutífero. Viver no Espírito é a raiz, o caminhar. Viver no Espírito é a raiz, o caminhar é o fruto no nosso relacionamento com o Espírito. É a reprodução prática do personagem. E qual personagem? A conduta de Jesus na vida do seu povo. Esse é o nosso caminhar. Esse processo de renderização, ou seja, esse processo de produto final, começa com a nossa salvação. Viver pela fé, andar pela fé. E qual é o produto final? Santificação e glorificação. Então precisamos viver no Espírito, precisamos andar no Espírito. Esse é o processo que precisamos dar continuidade, precisamos da ajuda do Espírito para darmos continuidade na nossa carreira cristã. O viver no Espírito não nos livra da luta constante contra o egocentrismo da carne, mas somos fortalecidos pelo Espírito nessa batalha. A carne já não tem mais força.
o poder do Espírito Santo sucumbe à força da carne. O Espírito tem poder, mas nem por isso o cristão deve ficar de braços cruzados. Eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito mais ou menos, eu cruzei meus braços e vou esperar que o Espírito faça o restante. Não, irmãos. Precisamos ter uma proatividade na nossa carreira e na nossa caminhada cristã. Precisamos trabalhar, precisamos servir uns aos outros. Precisamos cuidar das coisas do reino que nos é colocada à nossa disposição para nós fazermos. A obra precisa ser feita. E se ficarmos de braço cruzado, nada disso vai acontecer. Porém, aqueles que têm a proatividade de se relacionar com a obra e juntamente com o Espírito, desfruta de coisas maravilhosas. Ver com os próprios olhos o agir do Espírito Santo na nossa vida, na vida de outras pessoas, não tem preço. E ao contrário do homem dependente, que busca seus objetivos sustentados na sua própria força, a dinâmica do Espírito age de forma contrária, conduz o homem de forma aprazível aos olhos do Senhor. Por quê? Quando buscamos caminhar do nosso jeito, do nosso entendimento, de acordo com a nossa vontade, nem sempre esse caminhar é agradável e aprazível aos olhos do Senhor. Mas quando o Espírito Santo nos conduz a nossa vida, o nosso passo, o nosso caminhar, nosso falar, nosso pensar, tudo que for feito através da sua orientação é algo aprazível e agradável aos olhos do Senhor. Diferentemente do que a sociedade moderna oferece, juntamente com o egocentrismo da carne, Paulo oferece um catálogo de obras do Espírito, que é o fruto do Espírito, que ele relata em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso o Espírito fornece através das nossas vidas. A nossa capacidade humana não tem condições de produzir isso. A nossa capacidade humana, muitas das vezes, produz uma falsa alegria, uma falsa paz, uma falsa bondade. O Espírito age nos cristãos e estes tornam-se operativos e criativos por força do seu dinamismo. Ele faz a transformação, ele muda o nosso caráter, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. E assim é o viver no Espírito. E o segundo ponto do versículo, que devemos andar no Espírito, podemos interpretar como o Espírito que nos conduz, que seria a segunda parte do versículo. E o termo caminhar, utilizado pelo apóstolo Paulo, foi para encorajar os Gálatas a não retrocederem, porque os Gálatas receberam a Cristo, tiveram contato com o Evangelho do Senhor, foram transformados, foram justificados. E Paulo fala, não, você não pode fazer retroceder, você tem que continuar caminhando. E esse sentido do caminhar, que segundo Paulo, na sua linguagem, na sua escrita, né, que foi utilizada na época, o sentido de andar em linha, enfileirado, seguir os passos de alguém, manter uma posição, é estar em consonância com uma pessoa como padrão para a conduta. Quem é a pessoa que devemos estar em consonância para padrão de conduta? O Espírito Santo, é Cristo, é Deus. Eles são os nossos exemplos que devemos seguir e caminhar conforme o que eles nos ensinam. O Espírito Santo vai estar a todo momento ao nosso lado nos conduzindo. E precisamos seguir esses passos. Precisamos estar com esse padrão de conduta que ele nos concede. E de forma figurativa significa-se comportar-se adequadamente, ou seja, o caminhar é comportar-se adequadamente. É viver a vida em conformidade com algum padrão presumido. Que padrão presumido é esse? É a palavra de Deus. O que ela nos ensina, aonde ela nos conduz, como ela transforma a nossa vida, como ela transforma a nossa mente. É o padrão que devemos seguir. E a palavra de Deus em Filipenses 3,16 diz, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja como for, andemos com o que já alcançamos. E aquele que aceitou a Cristo, o que ele alcançou?
alcançou a salvação, foi remido dos seus pecados, foi justificado diante de Deus, está no processo de santificação. Então temos que andar de acordo com isso. Todo o sacrifício que foi feito por mim, por você e por todos nós. Precisamos andar alinhado. Esses passos que foi preparado para que possamos seguir e caminhar de acordo com a orientação do Espírito. E assim podemos entender que caminhar no Espírito aponta para uma ação contínua e habitual na vida do cristão. Não ando com o Espírito quando eu quero. Não faço as coisas quando eu quero. O Espírito me orientou, mas eu não quero seguir as orientações do Espírito. Isso enfraquece o nosso caminhar cristão. Então, esse caminhar é uma ação contínua e habitual nas nossas vidas. Pois andar em consonância com o Espírito é a nossa necessidade contínua. Hoje eu não quero andar com o Espírito. Amanhã eu ando com ele. Hoje eu quero andar sozinho, livre, leve, solto. Faço o que eu quero, a hora que eu quero, no dia de hoje. Amanhã eu ando com ele. Não, irmãos, não é assim. E essa sintonia que Paulo fala, podemos trazer como algo semelhante quando se fosse uma criança brincando em jogos, não tem aquela responsabilidade, nem o discernimento espiritual. É um caminhar como uma brincadeira, quando nós não conhecemos a Cristo. Mas depois que o Espírito passa a assumir as nossas vidas, o nosso caminhar passou a ser uma necessidade vital em seguir esse líder, que é o Espírito Santo. E entender que ele está realmente no comando. Precisamos estar sintonizados. Como diz os jovens, precisamos estar na mesma vibe, na mesma atmosfera do Espírito Santo. Para andar no Espírito, o nosso coração precisa estar submisso a ele. Se não for assim, é difícil caminhar. Por isso que Paulo nos convida a uma participação ativa nesse processo, de modo que, como recebemos a Cristo Jesus, agora devemos caminhar nele. Ele é o guia da nossa vida. A essência do Espírito Santo, a essência de Cristo, tem que reverberar através das nossas vidas, nas vidas de outras pessoas. No nosso caminhar, no nosso agir, no nosso falar. E isso é viver no Espírito. Isso é andar no Espírito. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo apresenta um retrato posicional e experiencial dos crentes como uma nova criatura em Cristo, que não depende mais dos padrões da sociedade e aqueles padrões que a sociedade tenta imputar de qualquer forma em nossas vidas. E diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a capacidade humana, ela é falha, fraca, solúvel. O homem produz coisas que não têm sustentação. O homem sozinho constrói caminhos que muitas das vezes afundam, impérios que desmoronam. Muitas famílias são sucumbidas pelo cônjuge ou a cônjuge buscar cada vez mais o desejo da carne de crescer cada vez mais, seja na vida profissional ou em vida acadêmica, por um desejo dele, da pessoa, do ser humano, de querer mais, e a família vai ficando para trás. Há um tempo atrás, um diretor que eu trabalhei, e ele comentou comigo no almoço, ele falou, eu tinha uma certa intimidade para poder falar o que eu falei, e ele falou, dei para os meus filhos o bom e do melhor. Aí eu falei, só não deu duas coisas, tempo e amor. Ele, como assim? O seu tempo, você passava 24 horas no seu trabalho, e o seu amor estava vinculado às suas conquistas materiais, e isso faz falta na vida deles no dia de hoje. Ele parou para refletir, fechou os olhos e chorou.
Porque o desejo, a ambição de querer mais, estava acima da sua família e dos seus filhos. E é isso que a sociedade tenta imputar em nossas vidas a todo momento. O desejo da carne, do eu. Esse egocentrismo da carne tenta comandar a vida de todos aqueles. E a sociedade, o sistema que nós vivemos hoje, tenta imputar cada vez mais isso em nossas vidas. O caminhar no Espírito não é uma experiência emocional desvinculada da vida cotidiana, mas passa a ser uma experiência diária do cristão que se alimenta de sua palavra, através das suas orações e obediência à palavra de Deus. A aplicação prática dessa nova vida não é fácil, requer perseverança, e é como uma criança que está aprendendo a andar. Ela precisa de resistência e persistência, não insistência. Resistência e persistência. A insistência, a pessoa às vezes está insistindo, muitas das vezes, em algo que não é frutífero para a vida dela. A persistência é como a criança, ela vai persistindo ali, vai resistindo e vai conseguir caminhar. E na vida espiritual, o Espírito vivifica e é o que nos dá força e nos orienta no decurso da viagem da nossa vida, da nossa carreira cristã. Para que tenhamos uma nova direção em nossa vida, nossa experiência cotidiana, é preciso que o Espírito seja motivo da nossa vida. Esse motivo da nossa vida é a nossa vida em Jesus. Assim, a sua direção se tornará a nossa direção. O Espírito que lhe deu vida, agora é preciso que deixe-o direcionar os nossos passos. Ele nos deu vida e precisamos permiti-lo, que ele direcione os nossos passos. O caminhar no Espírito depende dele para produzir os frutos em nossas vidas. Podemos até pensar, irmãos, durante essa caminhada cristã eu posso cair? Sim. Vai doer? Sim. E muito. Às vezes esse cair é só um raladinho. Mas às vezes se cair, metaforicamente falando, pode ocasionar diversas fraturas expostas em nossas vidas. Nem sempre esse cair vai ocasionar pequenas lesões, pode ocasionar grandes lesões. E quantas vezes eu vou cair? Não sei, irmão. É algo que na nossa caminhada cristã não tem como afirmar. Mas é assim que vamos caminhando e andando no Espírito, quando vivemos e caminhamos no Espírito. E precisamos nos apoiar cada vez mais nele. Por quê? Quanto mais nos apoiamos nele, a probabilidade de cairmos é menor. A probabilidade de nos machucarmos é menor. Porque quando andamos sozinhos, de acordo com a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, a probabilidade de cair é muito maior. A probabilidade de se machucar é muito maior, porque vamos escolher caminhos que estão em desagrado com a vontade do Senhor. Escolhemos caminhos que são frustrantes. Já havia aquela tese daquele filósofo, a sociedade do cansaço. Tenta e não chega a lugar algum. Que até chegue, mas vai ter um vazio dentro do seu coração. E esse vazio, esse espaço, ele precisa ser ocupado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, pela paz de Deus. Então, essa caminhada da carreira cristã, ela precisa estar cada vez mais apoiada no Espírito Santo. E assim, o desejo pelo seu controle em nossas vidas inclui que Ele nos faça julgar o pecado em nossas vidas, que Ele nos dê o discernimento de que estamos fazendo algo errado, que estamos pecando, que tenhamos o discernimento para avaliar a nossa ação, se de repente era uma ação pecaminosa ou não, para que possamos nos arrepender genuinamente e sermos perdoados pelo Pai. Que Ele nos separe dos laços do sistema chamado mundo, que Ele destrone a nossa autovida, que Ele destrone o eu, e entronize o Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Que Ele produza o seu próprio fruto em cada um de nós, que Ele nos guie e nos ensine que a crucificação e a crucificarmos a nós mesmos e a negarmos a nós mesmos. Como diz Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz.
Precisamos negar o nosso eu. Precisamos crucificar a nossa carne, como Paulo nos ensina. E eu quero concluir, meus irmãos. Qual deve ser o estilo de vida do cristão? O estilo de vida do cristão não é viver uma vida de super santo, né? Mas o crente não pode ser passivo, ele precisa ser proativo. Pelo contrário, ele deve ser confiante no poder do Espírito que habita em cada um de nós, para nos impulsionar na nossa caminhada da fé. Só Ele tem esse poder para fazer em nossas vidas, para que possamos caminhar de acordo com as suas orientações. Pode ser que apareça aquela pessoa, né, ousado o suficiente, e que apresente um falso orgulho de viver no Espírito. Mas o apóstolo Paulo desafia a uma prova de fato para essa pessoa. Apresente o seu andar no Espírito. E aquela pessoa que cumpre toda aquela rotina na sua vida cristã de culto, membresia, né? Vocês dizem, mas como é que está o andar? E esse é o desafio que o apóstolo Paulo faz. Se você vive a vida no Espírito, mostre-me o seu andar no Espírito. Porque são coisas que precisam tem essa conexão, tem que ser uníssono. A vida exterior tem que estar em uníssono com a vida interior. O homem, com a sua própria força e suas ações, é incapaz de transformar suas orientações de vida. Eles não conseguem. O homem em si não consegue. Por isso existe a frustração, o desânimo. E quando falamos de vãs doutrinas, vãs teologias nos dias atuais, é que prometem várias e várias coisas àquela pessoa que vai à igreja. Só que é uma relativização do Evangelho. E a pessoa acha que aquilo ali é um verdadeiro Evangelho e não é. E ela acredita naquele momento que tudo aquilo ali que estão falando vai ser algo que vai transformar a sua vida. Passa uma semana, passa duas, passa um mês, passam dois e nada. A pessoa acaba se frustrando. A pessoa acaba desanimando. E o único que tem um poder para trazer essa pessoa de volta e restaurar o seu coração é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Nós fomos libertos pela graça. A partir daí recebemos uma nova vida para que possamos andar no Espírito, retirando o homem da posição de ator principal e deixando o homem na condição de coadjuvante. A partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é o ator principal da nossa vida. E somos só coadjuvantes, seguindo as suas orientações e o caminho que devemos seguir. Mas o que é um homem espiritual? O que é uma mulher espiritual? Segundo o versículo que nós lemos. O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquele que caminha pelo Espírito, tanto no sentido de Gálatas 5,16, que vive pelo Espírito e não satisfaz a carne, quanto ao Gálatas 5,25, e que ele mesmo manifesta o fruto do Espírito em seus próprios caminhos. Vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Irmãos, é como um barco à vela, que o vento sopra sobre as suas velas, e o barco segue o seu percurso. Assim é a nossa carreira cristã, assim é a nossa vida guiada pelo Espírito, o qual sopra sobre a vela das nossas vidas e nos conduz. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada família, cada lar, e que Deus possa estar continuamente nos orientando. Que o seu Espírito Santo possa nos guiar e nos conduzir de forma aprazível e agradável aos olhos do Senhor. Amém. Depois dessa exposição que nos enriquece, nos ajuda, nós vamos para o nosso período de oração. E isso vamos seguir a maneira como a gente tem trabalhado até agora. Começando pelos idosos. E eu separei aqui 5 nomes. São 4 irmãs e 1 irmão. Irmãos que estão assim na quadra dos 80 anos para mais. Então, quais são os de hoje? São os seguintes. Irmã Gianete de Souza Pires, Irmã Geni Lessa Garcia,
irmão Geraldo Barreto de Araújo, irmã Gilza Matoso Soares e irmã Gineide de Santana Brito. Jeanette, Geni, Geraldo, Gilza e Gineide. Aliás, lembremos que amanhã, 21, teremos o encontro dos idosos, retornando à sua atividade de quinta-feira. Vamos orar então? Nosso Deus e querido Pai, com muito prazer nós separamos esse primeiro momento do nosso tempo de oração para agradecer pela vida desses irmãos mais experientes do grande grupo que temos em nossa igreja. A primeira palavra é de gratidão pela extensão das suas vidas. E também, ó Deus, nos jubilamos porque são tementes ao Senhor e têm dedicado suas vidas a servir ao Senhor. Abençoa essas vidas, guarda suas famílias também, para que sempre tenha em alta consideração o cuidado com eles, e obrigado por tudo em suas vidas. E ajuda-os nas suas lutas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, vamos seguir com os demais casos. Eu tenho aqui o irmão Cliveraldo Ribeiro, que nos encaminhou 3 pessoas, me parece todas distantes aqui de nós. São as seguintes: Lívia Viriato Diniz Pereira, ela está grávida de gêmeos, está tendo alguma dificuldade aí. Rosane Teixeira Paulo, problemas de saúde emocional. E Sebastião Teixeira, que passou por cirurgia. Então oremos por ele, e eu acrescento mais alguns irmãos, os de sempre: Glaucineide Gomes Moraes, João Gabriel, Josélia Souza de Oliveira, Marília Melo, Laudiceia Souza Dias, que bondade de Deus vai se recuperando também, e Fernando Nogueira. E vou fechar aqui com a irmã Arlete Berlanda, recuperando de uma queda lá no seu apartamento. Oremos então por esses amados. Querido Deus, aqui está o nosso primeiro grupo de pessoas necessitadas, envolvidas por enfermidades, algumas em recuperação, outras ainda vivendo um estágio um pouco mais lento. Ó Deus, toma essas vidas em tuas mãos. E, Pai amado, quaisquer que seja a nomenclatura da sua enfermidade, o Senhor conhece bem e sabe dispensar o que cada uma precisa. E nós confiamos nisso. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Eu sigo com os seguintes outros, né? Casal Birajara e Catarina, irmão Elias Alves, irmã Eliane Medrado, irmã Dorcas Correia Silva Lima, irmão Oscar e Lindalva, Antoeme Pacheco, Valdete Nascimento, Marion Cristalino, Eliane Cardoso e Robson, esposo da irmã Michele. Pai amado, seguimos um pouco mais a nossa lista, bem grande no nosso entendimento, mas confiados tão somente no derramar da Tua graça, do Teu favor, da dispensação da Tua misericórdia. Pai amado, cada uma dessas pessoas tem em volta de si pessoas familiares que também sofrem ao ver o seu ente querido passando por momentos de dificuldade de saúde. Mas, Senhor, a cada uma delas dispensa a graça que elas precisam, o favor de que necessitam. Nós clamamos, pedindo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir, amados. E aqui eu tenho a irmã Marli Frota Baraúna, a irmã Luciana Neto, a irmã Alda Moraes Dutra, o ministro de música Paulo Davi, primeira de Curitiba, irmã Clarice Franco, a irmã Marli, mãe da irmã Vivian, o irmão Animésio e sua esposa, a irmã Hilda. O irmão Animésio está recuperando de saúde, mas ainda está quietinho em casa, né? A irmã Hilda está lá com ele. O pastor Jonanias Menezes, na expectativa de cirurgia, e a irmã Márcia Custódio, que nos encaminha Creuzenir, Sebastião e Manuela Garcia. Essa é uma menina de 10 anos. Vamos apresentá-los ao Senhor? Oremos então.
Nosso Deus, há mais um capítulo dessa lista de situações de carência, de enfermidade, de mal-estar e outras circunstâncias que o Senhor bem conhece. A nossa petição já é conhecida do Senhor e nós a repetimos aqui porque entendemos que o Senhor deseja ouvir dos nossos lábios, do nosso coração, esse pedido que fazemos agora. Então, Pai amado, contempla mais essas criaturas tuas, filhas do Senhor, porque creram no Senhor Jesus, para que recebam da tua mão aquilo que carecem segundo o teu querer. Sempre segundo o teu querer. Nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos com aqueles amigos que estão no site da igreja, que são os seguintes: Leandro, pelo seu casamento, Viviane também, casamento, Robson, outro Robson, pela esposa, Márcio, por sua filha, Esther, Rosana, casamento, necessidades conjugais, Flávia, pessoa da família, Delane, pela conversão de familiares, Adriano, restauração de casamento, o Davi, por várias pessoas, Ana Paula, problemas pessoais, Elisângela também problemas pessoais e familiares, Nicole por sua vida familiar, Gutenberg pela filha, Reinaldo, restauração de casamento, Milena, sua vida pessoal e Lucimere pela vida do seu esposo. Nosso Deus querido, sempre nos referimos a essas pessoas, mostrando ao Senhor que nós sentimos por elas grande responsabilidade, porque elas entenderam de suplicar a nós, teus filhos, que por elas intercedesse junto ao Senhor. Pai, dispensa o que cada uma delas precisa, desde que seja, Pai querido, segundo o teu querer e a tua vontade. Precisamos, às vezes, julgamos precisar de algumas coisas, mas nós precisamos entender, devemos entender que é o Senhor que define aquilo que podemos ou não receber. E essas pessoas, Pai amado, carecem de várias situações. E como todos lembramos aqui, a predominância é pela vida familiar, pela vida conjugal, pela restauração da vida familiar. Deus querido, contempla esse grande pedido e essa grande necessidade. Toma essas vidas em tuas mãos e nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mas vamos então fechar esse período, amados, com aquelas petições gerais a favor da igreja, né? Uma coisa que eu desejo muito que os irmãos estejam lembrando de orar é de fato por esse trabalho que teremos no começo da semana que vem, de terça a sexta-feira, quando vamos receber aqui a convenção. Cresce a nossa responsabilidade, porque agora, segundo o decreto que está aí publicado, podemos receber mais pessoas, não é? O decreto abriu essa possibilidade. Já falei nisso no início do culto. Então, cresce a nossa preocupação. Mas Deus é grande, vai nos ajudar e os membros da igreja certamente vão ajudar também, cada um naquilo que pode fazer. Lembremos disso em oração. Eu sempre quero que os irmãos estejam orando por nossa equipe de administração. A igreja é do Senhor, nós temos aqui a proclamação do Evangelho, mas nós temos, irmãos, um prédio enorme para cuidar, temos ações educacionais, temos ações administrativas e de gestão, nós temos o trabalho social, nós temos o trabalho de música, o trabalho educacional, a evangelização. Amados, grandes responsabilidades. E nós temos em cada setor desse uma pessoa que Deus separou e que a igreja aprovou. Vamos orar por elas para que nos ajude. O pastor é um líder, mas ele precisa trabalhar mãos dadas com esse povo para conduzir a igreja. Eu peço por eles. Temos também aqueles irmãos que nos ajudam assim na parte mais interna, como as finanças, o cumprimento das leis, conselho fiscal, os procedimentos jurídicos, né?
Então, ontem recebemos o decreto. Nosso segmento jurídico, nossa assessoria olhou, examinou, nos orientou na reunião do conselho. É uma equipe, amados, é uma equipe. Por último, sem que seja a última coisa, né? Pela denominação e pelo país, irmãos, pelo nosso país, por esses momentos de definição que a gente está vivendo, tanta coisa que falam para lá, para cá, oposição, situação, enfim, pelo país, pelos que nos governam, pelos que nos dirigem, pela economia para que ela seja restaurada, porque ela sendo restaurada, pessoas vão trabalhar, vão ganhar seu sustento e viver melhor. Então, vamos fechar esse momento de oração nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, estamos fechando esse momento que não encerra nossas preocupações, Senhor, em oração. Isso está sempre no nosso coração. Mas por agora, nesse culto, colocamos Tua igreja diante do Senhor, aqueles que nos ajudam a dirigir, aqueles que sustentam, as crianças, os jovens, adolescentes, os mais vividos, enfim, ó Pai. E pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes enquanto pátria brasileira. Ó Deus, como precisamos de uma intervenção nos ânimos, na vontade de governar, nos que são governados, nas leis, enfim. Deus amado, toma nossa pátria em Tuas mãos. Ó Pai amado, que bênção seria que nosso povo sempre bendissesse o nome do Senhor, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso queremos tanto na nossa vida e na vida do nosso povo. Pai amado, esse é o nosso final de período de oração. Nós colocamos tudo em Tuas mãos e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos terminar o nosso culto não sem antes cantar Eu creio no poder da oração. Vamos cantar essa bela expressão, tanto poética quanto melódica, nessa hora. Cantemos então, eu creio no poder da oração. Canto, canto, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar
Então, fechando o culto, quero desejar uma boa noite, um bom restante de noite aos irmãos. Não se esqueçam do nosso congresso infantil sábado e domingo e estejamos aqui também na medida, ainda tomando os cuidados necessários. As novas mudanças nós anunciaremos mais adiante um pouquinho. Por agora vamos cumprir o que a gente tem feito até agora. Uma boa noite a todos e vamos orar, fechando o culto com o irmão Alexandre Jaci Teixeira, nosso diácono e primeiro vice-presidente da igreja. Oremos com o irmão Alexandre. Vamos orar, meus irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto, pela Tua palavra, Pai querido, e pelos momentos de oração, Pai querido, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que a nossa oração possa ter chegado ao trono de glória e de graça, e que o Senhor possa operar poderosamente no seio do Teu povo. Nós confiamos no Senhor, nós Te agradecemos. Nos dá, Pai querido, um final de semana abençoado no Senhor e que a gente possa Te louvar, possa Te glorificar, possa trabalhar para o Senhor, Pai querido, e que a gente possa ver as bênçãos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Pai querido, nos abençoa. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.